Olá, queridos e amados. Bem, eu sou o Isaac Ebe Morato e estou trazendo aqui para vocês a segunda parte do vídeo como fazer o Ministério da Saúde funcionar na minha igreja. No último vídeo eu já dei algumas dicas, né? Em resumo, o principal é buscar apoio de todas as partes para que fique bem claro, bem evidente de que você não é um fanático, de que você não é um chato, mas que você quer realmente o melhor para todo mundo, tá? E agora vamos dar uma ampliada nessa visão. Bem, veja o seguinte, existem pessoas que são mais fáceis você trabalhar do que outras. Por exemplo, eu quando fui fazer a reforma da saúde, eu fiz porque eu sentia muita dor das cólicas renais, da gastrite, né, entre outras coisas, por problemas estéticos também. Então convém você identificar essas pessoas. Se você tem aí na sua igreja, de repente, alguém que já está passando mal, você pode aprender juntamente, ajudando ele. Entende? Você faz uma visita, vê qual que é o problema, busca conhecimento em Deus. Nós temos aí a Bíblia, o Espírito de Profecia, temos maravilhosos livros aí na igreja. Pode contar também comigo, com a minha ajuda, né? E você, sabendo administrar a necessidade dessa pessoa que está sofrendo, você vai estar aprendendo e vai estar desenvolvendo esse ministério maravilhoso, tá? Bem, um grande motivo que poderia, né, levar as pessoas, que hoje na verdade afasta, mas o que poderia levar as pessoas a fazer a reforma da saúde é exatamente a questão financeira, né? É porque as pessoas têm uma ideia errada de que a questão financeira na questão da reforma da saúde, que tudo é mais caro. Não, produtos naturais é mais caro. A pessoa já pensa logo na castanha. Deus do livre, pagar R$ 100 num quilo de castanha, né? A questão é o seguinte, você não come castanha igual você come carne, entendeu? Você consegue comer 3, 4 quilos de carne aí, numa semana, né? E você não conseguiria comer essa quantidade de castanha. Você fala, eu conseguiria sim, porque é muito gostoso. Então tente, né? Não é igual, o nível de satisfação é muito maior, as propriedades da castanha, dos oleaginosos em total, eles saciam muito melhor a nossa fome, então é bem diferente, tá? E a gente não tem necessidade de grandes quantidades também. Claro que temos uma grande necessidade de mastigação. Mas para acabar com esse mito do é muito caro fazer a reforma da saúde, eu vou dizer para vocês quando que Deus fez a reforma da saúde na minha vida. Foi assim, eu trabalhava com frutas, que já por si só ajudaria bastante, né? Eu vendia frutas, então era muito bom. Aí, de repente, apareceu uma oportunidade na feira livre. Mas eu não queria trabalhar com frutas porque já tinha muita gente que trabalhava com fruta. Então, analisando ali as feiras, eu vi que ninguém trabalhava com produtos naturais. E eu falei, nossa, eu vou entrar na feira com produtos naturais. A minha ideia foi muito boa, porém eu não estava preparado e acabei entrando em muitas dívidas e acabei por conta disso falindo, né? Abri a empresa tudo e logo depois de alguns meses ali fali, muito endividado, com muita dor de cabeça ali a respeito do rumo que a coisa pegou. E aí eu, além de falir, aí eu fiquei um bom tempo desempregado. Eu fiquei aí mais de um ano desempregado. E nesse tempo que eu fiquei desempregado foi o tempo em que Deus pediu para que eu fizesse a reforma da saúde, né? Então eu fiz a reforma da saúde, pela graça de Deus, desempregado. E acredite ou não, isso é possível e é ideal até. Só que, claro, o que é difícil é que o ser humano ele é um ser de hábitos. Ele se habitua a fazer uma coisa e aquilo se torna o caráter dele. Tudo que você começa a fazer, se torna seu hábito. Do hábito se torna o seu caráter. E aí é a hora que você não quer mudar mais. Eu sou assim e pronto, acabou. Não é assim que eles falam? Minha avó fez isso pela vida inteira, meu pai viveu a vida inteira fazendo isso e eu também vou fazer. Tal pessoa comeu isso até 70 anos de idade e estava firme e forte correndo, né? Então as pessoas elas têm esse ponto de vista. Só que a questão é o seguinte, quando a dor vem, aí você vê que não tem jeito, não dá para continuar do jeito que está. A pessoa quando está sentindo dor, ela chegou no momento em que ela aceita qualquer coisa. Porque a única coisa que ela quer é não mais sentir aquela dor. Mas é claro que nós trabalhamos com pessoas viciadas também. E pode parecer escândalo, mas os alimentos hoje, eles viciam sim.
Primeiro porque eles têm propriedades químicas para viciar, como o glutamato monossódio, e tipos de gordura que em contato com açúcares refinados e sal refinado também são drogas que viciam, tá? Então, os alimentos eles estão sim num nível viciante, né? Então, quando a pessoa vicia, aí já é mais difícil. É o ponto mais crítico que se tem de fazer uma reforma de saúde. Porque é tipo assim, aquilo ali é como se fosse uma droga na vida da pessoa. Ela precisa do máximo de ajuda, de tratamento profissional. Ela precisa realmente do poder de Deus agindo na vida dela ou ela não vai conseguir abandonar aquele vício. Por tudo isso eu passei também. Mas a boa nova é o seguinte: com informação, tá? Com informação e apoio cristão, nós podemos fazer a diferença na nossa sociedade onde estamos. Então, a minha primeira dica é o seguinte: identifique as pessoas mais suscetíveis para se fazer essa reforma. Porque se você tentar fazer a nível de igreja, muito provavelmente você vai fracassar. Mas se você pegar uma pessoa que está com dor, ou uma pessoa que está com problema, né? Se você encontrar uma pessoa que não consegue se curar de uma gripe, né? Esses dias atrás eu encontrei uma senhora que ela estava já há uns 15 dias tomando todo tipo de medicamento, fazendo de tudo que apareciam para ela, toma chá disso, chá daquilo. Daí a imaginação das pessoas se solta, né, nessa hora, né? Não, faz isso, faz aquilo que vai melhorar, faz. E a pessoa desesperada, querendo melhorar ali, ela acaba muitas vezes caindo nessas dicas aí, né, que muitas vezes não tem um bom fundamento, muitas vezes são ridículas por si só, até prejudicam a saúde da pessoa, mas a pessoa ali no momento de desespero, né, não tem o que fazer, então ela quer aliviar da dor, então ela acaba indo por esse caminho. E se você tiver devidamente preparado, até os próximos vídeos que eu quero fazer a respeito disso, como se preparar para desempenhar da melhor forma possível a questão aí do Ministério da Saúde na nossa igreja, né? Bem, vamos lá. O ponto que eu quero trabalhar inicial é o seguinte: como que você vai identificar a pessoa que mais está precisando? Primeiro, muito fácil, se tiver alguém com dor. Segundo, se tiver alguém com problema estético, que a pessoa está sofrendo com aquilo, está precisando realmente de uma ajuda, essa é uma pessoa ideal também. Terceiro, se a pessoa está desempregada, você pode mostrar para ela de forma prática que é muito melhor fazer a reforma da saúde, tá? É mais barato. E eu não estou falando só no sentido assim de medicamentos, né? Porque tem gente que vai falar assim da reforma da saúde, ele fala assim, não, fica comendo aí todos os refinados aí, açúcar, essas coisas tudo, na hora que você ficar doente, você vai ver quanto você vai gastar com remédio. Não é esse o caminho. Eu sinceramente não acredito que é esse o caminho. O caminho é, na verdade, uma combinação de alimentos que são deliciosos, que são bem apresentáveis, que substitui tanto no paladar quanto no sabor, né? E se tornam satisfatórios por aí só. E depois, ao contabilizar, a pessoa vai ver que ela não só economizou naquilo, como também pela saúde que ela está adquirindo, automaticamente aquilo se tornou o método de vida mais viável que existe, mais barato, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, então, uma vez que você identificou essa pessoa, você deve fazer um trabalho com ela. Houve um caso em que eu fui visitar um senhor, ele estava com diabetes tipo 2, né, num estágio muito elevado, já estava 90 dias de cama, já tinha se desiludido. Eu ouvi da boca dele que ele falou que ele não esperava mais nada, só que Deus acabasse com aquele sofrimento, né? E você sabe o que isso significa. Mas Deus tinha me movido o coração para que eu levasse o diferencial na vida dele. Esse homem já não comia, esse homem já não saía da cama, 90 dias deitado em uma cama. Analisa aí. Já tinha perdido grande porcentagem da sua visão, tudo que ele comia voltava, né? Estava coberto de feridas sobre o corpo, não permitiu que ninguém entrasse, somente eu e a esposa dele, né? Ele estava nos aposentos dele, então somente eu e a esposa dele entramos, e ali, pela graça de Deus, eu pude conversar com ele e falar para ele, olha, você ainda não tentou de tudo, ainda tem uma solução, vamos tentar. E a esposa dele esperançosa, né? Uma serva de Deus também, querendo o melhor para o seu marido. Muito bem, e aí começamos. É claro que para um caso radical desse eu tive que ser radical também, né? Então eu comecei mudando a água, porque água de torneira
é complicado, sabe? Eu não vou me alongar nesse vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar em outros vídeos a questão da água. Já comentei um pouco por cima, né? Mas de repente eu posso fazer um vídeo só sobre a água, acho que é ideal. Mas a questão é o seguinte, eu tive que mudar a água dele, coloquei uma água de pH bem elevado, né? Nós somos privilegiados ali em Sorocaba por termos acesso a uma água, a água de Ibirá, né? A água da cidade de Ibirá, que ela tem um pH superior a 11, né? Então ela é absolutamente uma água medicinal. Coloquei essa água para ele. Peguei o sal da casa dele, pedi porque a esposa dele pegasse o sal da casa dele e jogasse fora no lixo, né? Porque o sal que se compra no mercado não é sal de verdade, né? É um cloreto monossódico muito refinado, ou quer dizer, todas as propriedades que você precisa. E o sal ele tem propriedades vitais pra gente. Mas quando você tira essas propriedades vitais, então o sal ele se torna um veneno, literalmente um veneno. Então substituir o sal ali pelo sal do Himalaia, pelo sal de vaca, né, que você compra em qualquer agropecuária, aquele sal que vem direto de Mossoró, sem tratamento químico nenhum, é só triturar ele no liquidificador, ele vira o pozinho que você precisa. Toma cuidado porque ele salga um pouquinho mais, então a gente tem que ir dosando aí com cuidado para não estragar a comida e para também não tomar uma dose muito grande de sal. Então esses foram os primeiros processos. Juntamente com isso, uma combinação de ervas que são muito bons para diabetes, mas é claro, a diabetes não adianta nada você iniciar um tratamento dela, porque assim, existem bactérias que entopem as vias do pâncreas, né? Então, mesmo o pâncreas que ainda está funcionando, que ainda está produzindo insulina, essa insulina não consegue chegar ao destino necessário para que o corpo faça a devida manutenção. Então, o que acontece? As bactérias também são culpadas do diabetes. Então, eu fiz um emplasto com argila, né? E cipó milomens, fazia um chá ali de cipó milomens, fazia um emplasto e toda noite na hora que ele ia dormir fazia ali o emplasto sobre o pâncreas, né? Você localiza aqui o local do pâncreas e faz ali pela parte da frente, se quiser pode fazer pela parte de trás também simultaneamente. Isso faz muita sujeira, né? Na cama dele foi preciso fazer um tratamentinho lá para não estragar a cama, né? Colocar lá uns tecidos que pudessem sujar bastante e tal. Mas com a ajuda da esposa dele, a gente aplicou todo esse tratamento aí para ele. Alimentação, bem, a alimentação é bem crítico. Só frutas, verduras e o mais natural o possível. Tá? Sementes também, mas no caso dele eu cortei até um pouco do carboidrato, porque você sabe que o carboidrato, quando ele entra, ele se torna um açúcar, né? Então as frutas também tem que ser, inicialmente, né, na primeira etapa, tem que ser assim, é muito melhor a pessoa comer um abacate do que comer uma banana, né? É muito melhor a pessoa comer uma fruta um pouco mais ácida do que uma fruta mais doce, tá? No primeiro estágio, tá? No primeiro estágio, isso é ideal. Então, esses parâmetros foram passados para que eles seguissem à risca ali, todos esses detalhes. Ele não podia fazer exercício físico, né? Lógico, o médico já tinha proibido ele de fazer exercício físico. Porém, eu coloquei ele para fazer uma atividade física, né? Tipo, movimentar as mãos e as pernas na medida do possível ali, que ele percebesse que era confortável e não estava prejudicando a saúde dele. Porque o exercício físico é importante. Tomar sol, né? Respirar um ar puro se fosse uma possibilidade. Os 8 remédios naturais, obviamente, eu apliquei ali no caso. E para minha surpresa, 40 dias depois foi quando eu vi ele, porque eu estava indo toda semana para ver eles, mas por algum motivo pessoal eles não quiseram atender a gente. Porém, seguiram, né, as orientações e 40 dias depois, para o meu espanto, eu encontrei com ele de pé, sem feridas, falando em trabalhar. Então Deus foi glorificado através desse trabalho. Deus foi glorificado através desse trabalho. E é isso que Deus espera da gente. Não só você, líder do ministério pessoal, mas Ele espera que a igreja seja capaz de fazer isso. Porque Cristo veio aqui para aliviar o sofrimento do ser humano. E os cristãos que são seguidores de Cristo deveriam andar pelo mesmo caminho. Então isso deve ser incutido na mente, no coração dos irmãos, para que eles entendam a grande responsabilidade que eles têm com
o conhecimento que a Igreja Adventista tem sobre o Ministério da Saúde. Mas para isso é necessário quebrar esse preconceito que existe, né? No último tema, no último vídeo eu já falei um pouco sobre isso, mas eu gostaria de destacar o seguinte: esse preconceito ele só tem crescido cada vez mais e mais. Por quê? Porque infelizmente tem havido contendas, tem havido situações muito desconfortantes dentro da igreja, né? E fora também, mas principalmente dentro da igreja a respeito desses assuntos, né? Pessoas se sentem muito ofendidas em alguns contextos por pessoas que estão fazendo a reforma da saúde, e isso está causando um grande mal-estar entre a Irmandade. Então, o diretor do Ministério da Saúde, ele, em parte, ele se torna responsável, ele aceita, na verdade, né, o desafio de minimizar esse desconforto que existe hoje pelo Ministério da Saúde. E como que ele pode fazer isso? Exatamente propondo movimentos sociais, né? Tudo coisa assim que sejam positivos, que sejam bem aceitos, que sejam de impacto positivo para os irmãos. E obviamente os irmãos vão ver que isso vai ser legal, sabe? Lançar um desafio de uma irmã levar um prato para outra, um prato assim, com receitas que ou você pode dar ou que a própria pessoa pode desbravar ali, ó. Quero que eu fiz uma vez um desafio para minha esposa. Eu falei assim para ela, olha, eu quero que você faça um bolo sem leite, sem ovo e sem açúcar. E eu lancei o desafio. E outra, eu quero que o bolo seja fofinho, bonito, gostoso e tal. E vou te falar, a minha esposa fez o bolo mais gostoso que eu já comi na minha vida. E eu não tô com demagogia aqui não, eu não tô inventando coisa, sabe? Depois eu posso passar a receita do bolo. Quando esse bolo, no futuro, né, não nessa primeira vez, mas quando mais para frente ela fez esse bolo e nós levamos na igreja, esse bolo foi quase uma briga, porque todo mundo queria. E nesse dia, nem eu mesmo consegui comer. Porque todo mundo caiu em cima do bolo, começaram a comer, e quando eu fui lá pegar o meu pedaço, já não tinha mais. Para você ver que o bolo é gostoso. Isso é uma possibilidade. Amados, entenda o seguinte: há 150 anos atrás, nem precisava tudo isso, né? Mas eu já vou ser radical. Há 150 anos atrás, não existia nada do que se existe hoje em questão de alimentação. Não tinha enlatados, não tinha empacotados, não tinha refinados, não tinha nada disso. Era um estilo de vida completamente diferente. E eu faço uma pergunta para você: um rei comia mal? Uma pessoa rica comia mal? Você acha que todas as pessoas comiam mal porque não existia a indústria do fast food? A indústria do refinado? A indústria da alimentação como ela existe hoje? Você acha que as pessoas comiam mal? Eu vou te dizer um segredo. As pessoas comiam 10 vezes melhor do que nós comemos hoje. Mas porque elas tinham um conhecimento. E esse conhecimento, à medida que a indústria alimentícia foi crescendo, foi sumindo. Porque as pessoas já não têm mais conhecimento sobre essas coisas. Elas gostam de ir no mercado, comprar lá o que está pronto e trazer para casa. O conservante, os químicos que é usados ali, os processos que são usados ali que deterioram a saúde e coisa e tal, isso daí já não vem ser de grande importância, porque as pessoas estão numa correria e não tem tempo para pensar sobre isso. Então, eis aí um grande trabalho para você. Mostrar para as pessoas que nem sempre foi do jeito que é hoje. E que quando se quebram regras, quando se quebram leis, automaticamente as pessoas recebem a consequência. Se você transgride as leis de trânsito, você vai ser punido pela legislação. Se você transgride a lei da gravidade, se você sobe num prédio do 9º andar e pula, infelizmente você vai morrer. Você desafiou a lei da gravidade e ela provou para você que essa foi uma péssima ideia. E assim também, quando você desafia as leis da saúde, as doenças vêm. Bem, eu quero finalizar hoje esse vídeo por aqui, tá? Eu estou em dúvida aqui se eu faço um outro vídeo abrangendo sobre esse assunto ou se de repente eu já passo direto para a prática, né? Talvez você possa ajudar aí, deixa aí no comentário, manda mensagem para mim no particular. Diz aí o que seria mais ideal, eu fazer um outro vídeo ampliando ainda um pouco mais sobre esse assunto ou eu fazer um vídeo já direto de como nós podemos estar nos preparando para desempenhar esse papel melhor. E eu sei, né, que a partir de agora eu já estou aqui com uma dívida muito grande com vocês de apresentar vídeos, né, baseados nos mais diversos aspectos
para que sejam informações e até indicações de como vocês podem ir por um caminho que se torne agradável, barato, viável, né, e atraente para a gente fazer essa reforma da saúde aí de todos os irmãos. Lembrando que a reforma da saúde começa com você. Se você não fizer a reforma da saúde, não vai adiantar você propor isso para ninguém. Ninguém vai aceitar uma coisa que você não vive. Segundo, a reforma da saúde tem que ser para todas as pessoas. Ela tem que se encaixar tanto num padrão de um rico como num padrão de um pobre, tá? E eu espero aí ter satisfeito, né, algumas necessidades básicas nesse vídeo. Eu gostaria sinceramente de interagir melhor com vocês. Se vocês escreverem aí na descrição, se vocês mandarem mensagem para mim no privado, eu gostaria de saber como eu posso estar ajudando mais. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos.